Não é possível. Eu vou que ódio. Eu vou começar até a chorar. Por que sair do Brasil? Foi difícil essa parte. E você foi com alguém? A sensação foi estranha. Estranha porque era tudo diferente. Arrependimento eu nunca tive. Em relação a emprego? Eu tinha o cartão, aí você tinha, vou ligar pro Brasil, se ligava, aí a mensagem falava assim, você tem 1 minuto para falar. Aí você tinha que sair correndo na loja, comprar outro cartão. Bonjour, meus amores, Loine Bueno aqui. E hoje, entre portas e fronteiras, nós vamos estar com uma convidada muito especial, é minha amiga em particular, e ela vai contar uma história um pouco diferente, porque a história vai ser nos Estados Unidos. Então não tem Europa hoje, não tem França, e simplesmente aí o país mais querido de todos, eu acredito, para imigração. Então ela vai contar um pouco da história dela, então vem com a gente. E hoje eu tô aqui com a Karina. Prazer, Karina, te receber aqui. O prazer é meu, Lô. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que sair do Brasil? Eu acho que pelo mesmo motivo que muitos brasileiros, em busca de algo melhor, em busca de conquistar a sua casa, o seu carro, mais rápido do que no Brasil. Eu acredito que você ir para fora, você tem essa chance de conseguir mais rápido as coisas. Então não teve algo muito pontual, não? Foi simplesmente o sonho? Foi o sonho de ir, e minha família toda mora fora, mora nos Estados Unidos. Eu tenho muita família nos Estados Unidos. Isso também é um sonho um pouco de criança, de querer ir para lá, de querer fazer, morar igual os meus tios, minhas tias, meus primos, que eu tenho uma família muito grande. E todos eles moram lá, então acho que era um sonho que eu já tinha desde criança. Eu vi eles indo, vindo, e isso me deixava muito animada para querer fazer o mesmo. Ah, não, com certeza. Então você já tinha referências, né? De pessoas que moravam lá. Tinha. Outra coisa, isso já tem quanto tempo? Que eu morei nos Estados Unidos que eu fui pra lá já tem uns 20 anos, mais de 20 anos. Você foi no ano, você lembra o ano? Não me lembro, 2005 ou 2006, algo assim. Uhum. E quando tu foi, como que foi o preparativo de deixar todo mundo no Brasil, se organizar? Teve que vender alguma coisa? Geralmente a gente tem que vender alguma coisa, né? Não tive que vender porque eu morava com os meus pais, então esse ponto eu pulo, não foi nada difícil, não teve essa etapa. Deixar o Brasil não foi algo difícil pra mim porque eu já queria isso. Uhum. Eu já estava com esse desejo, já tinha ali 1 ano, 2 anos que eu estava pensando, analisando a possibilidade de ir. E como já era um desejo antigo, uma vontade antiga, não foi difícil essa parte. E você foi com alguém? Fui com o meu marido. Uhum. Foi vocês dois? Nós dois e a minha filha. Uhum. Na época ela era pequena, tinha uns 5 anos, eu acho. 5, 6 anos. Bem pequenininha. Me conta, chegando lá, qual foi a sensação? Tipo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ou tipo, é isso mesmo? A sensação foi estranha. Estranha porque era tudo diferente. O jeito da cidade, o jeito das casas, até isso, tudo era diferente. Completamente diferente da onde eu vim, né? Eu sou de Curitiba. Uhum. E foi um impacto assim, um pouco grande nisso. Mas até o dia que fui conhecer Nova York, aí já começou a melhorar. Já melhorou, porque realmente... Começou a passar. Passou, já nem lembrava mais. Porque realmente foi, pra mim, algo assim, marcante, porque é uma cidade maravilhosa, no meu ver, na minha opinião. Uhum. Mas no começo, você passou pelo momento ali de choro, de arrependimento ou não? Só foi questão de estranheza mesmo? Só estranhar o ambiente mesmo, mas arrependimento eu nunca tive. Uhum. E como que foi a questão da língua? A questão da língua não foi difícil porque eu fui para uma cidade que tinha uma concentração muito grande de brasileiros. Então, brasileiros, portugueses. Tinha também hispanos. O meu marido fala espanhol, não era difícil. E o português de Portugal é basicamente a mesma coisa que o nosso, então não tive problemas nenhum quanto ao idioma aonde eu morava. Se eu ia no mercado, se eu ia na farmácia, se eu ia no banco, era a mesma coisa. Todo mundo fala português. Ai, incrível. E outra coisa, em relação a emprego. Como que foi você procurar emprego? Ou até mesmo seu marido? Como que foi esse começo? Para mim foi mais fácil. Eu já, na primeira semana, já comecei a trabalhar. Fui para a limpeza, né? Para a área da limpeza. E fui a cada dia pegando mais experiência, a cada dia aprendendo como que é o trabalho, como que funcionava e melhorando a questão de ter um patrão melhor, um patrão que seja mais humano, porque lá eu acho que os brasileiros, eles gostam muito de puxar o tapete do outro brasileiro. É diferente da Europa, eu vejo isso lá, vi isso lá, então eu fui procurando a cada companhia lá, chama-se companhia de limpeza, a cada companhia que eu trabalhava, buscando que fosse melhor até eu estar com o meu próprio negócio. E o seu primeiro emprego em questão da língua, não interferia? Não, tipo também assim, porque eu não precisava falar, porque eu tinha sempre alguém que já estava mais tempo que falava. Então eu nunca me incomodei, assim, pelos 2 primeiros anos eu não me incomodava. Se eu tinha que fazer alguma coisa, uma reunião na escola da minha filha, tinha portugueses. Então eu não me preocupei com o idioma. Comecei a me preocupar quando eu falei, não, pera lá, eu tô em outro país, eu preciso falar a língua do país, isso é meio lógico. Então eu procurei escola de inglês, fui estudar, eu estudei por 4 anos.
Uau. Uhum. E outra coisa, e nessa fase toda, a saudade da família, porque aí no caso a sua mãe ficou no Brasil, ou como que é? Ou tava lá também, ou nesse sentido já não tinha ninguém tão como que eu falo, tão íntimo assim no Brasil? Não sofri com isso. Porque, Porque minha mãe estava lá. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha irmã mais nova, só minha irmã mais velha ficou no Brasil, mas ela ia visitar a gente praticamente todos os anos, às vezes até 2 vezes no ano. Aí eu estava com meu marido e com a minha filha. Então, problema de saudades do Brasil de pessoas, não tive. Meu pai ficou no Brasil. Na época não tinha WhatsApp, não era. A gente, quando fazia ligação, a gente comprava um cartão, era uma coisa assim, e tinha 50 números para você discar. Aí você começava a discar. Chegava uma hora, se o telefone lá no Brasil estava ocupado, mas você passava uma raiva tão grande, porque você tinha que começar tudo de novo. Nossa, isso aí, olha pra você ver, né, gente, a diferença. Isso aí eu não tenho noção, tipo, nenhuma, porque imigrei agora, né, 2024, então, assim... Que é mais fácil hoje em tudo dia. mais fácil. Só que os meus tios foram pra Itália, e aí, na época, a gente ia pra Lan House. Só que eu acho que ainda a sua época ainda é um pouco mais anterior. Não é? Porque no caso é ligação, tinha Lan né? House na época, mas a gente conseguia fazer essa ligação do telefone fixo pro fixo. Mas a gente tinha que comprar esse cartão. Telefone fixo. Fixo pro fixo. Aí se ligasse para celular, nossa, você tinha um período ali naquele cartão, sei lá, acho que era 10, 15 minutos. Se ligasse para celular, reduzia para 2. E se você tava lá discando os números e colocava o número errado, você tinha que começar tudo de novo. Gente, era horrível. Nossa, é muito e quando legal. não tinha o cartão, aí você tinha, vou ligar pro Brasil, você ligava, aí a mensagem falava assim, você tem 1 minuto para falar. Aí você tinha que sair correndo da loja, comprar outro cartão, sei lá, custava na época $2, $3, eu acho, eu não lembro, $5. Aí você tinha ali um limite de tempo, era 20 minutos, mas você podia fazer várias ligações nesses 20 minutos. Mas às vezes você ia lá e falava, ai meu Deus, tem um cartão, vou ligar pro Brasil. 1 minuto. Não, 1 minuto não dá pra falar nada. Quando você tava no meio da conversa, caía a ligação, porque acabava aquele 1 minuto. Gente, que interessante, né? Porque tipo, eu não tenho noção disso. Outra coisa, mandar dinheiro pro Brasil. Mandava. Como que mandava, então? Mandava. Tipo, já tinha corretora naquela Já época? Tinha. A gente ia eu ia nas lojinhas brasileiras, né? Tinha as lojinhas e eles faziam uma remessa. Hoje em dia você tem o celular, que você manda no seu próprio celular. Não, a gente mandava direto, a gente levava o dinheiro na loja, a gente levava o dinheiro, entregava em espécie, e lá eles depositavam diretamente na nossa conta no Brasil. E questão de transporte lá, como que era? Transporte, eu tinha meu carro, né? Então não usava transporte público. Usava para ir para Nova York, usava o trem. Usava o trem para ir para Nova York, dava o quê? Uns 40 minutos ali de casa até Nova York. Mas em outras cidades eu usava carro, era só carro. Mas não é igual aqui, então? Não. Você tem bus, você tem trem? Tem o bus, tinha tudo, mas aqui é mais fácil. Aqui o transporte nesse quesito é mais fácil. Tem mais opções, você consegue se locomover melhor. Lá é um pouco mais limitado porque todo mundo tem carro, porque tudo é muito longe. Então você depende de um carro para tudo. Então eu ia de carro para cima e para baixo, eu conhecia muitos lugares, porque eu ia sempre para outras cidades para conhecer, porque eu sempre gostei de conhecer, de pesquisar, de procurar melhores preços para quando eu comprei minhas coisas, para quando eu enviei para o Brasil. Então eu ia muito de carro para várias cidades. E outra coisa, moradia. Passou algum perrengue de moradia? Ou lá você já chega e já consegue, como se diz, de cara já arrumar alguma coisa? Eu já cheguei com tudo pronto porque minha mãe já estava lá, né? Então eu não tive problema nenhum. Aí quando a gente chegou, ficamos 1 ano em um apartamento menor, chegamos à conclusão, não, temos que mudar para uma coisa um pouco maior. Aí, por indicação de amigos e outros, não foi nada difícil conseguir apartamento. Hoje em dia eu sei que tá mais difícil, tá mais complicado, mas na época era mais fácil. E outra coisa que eu falo direto pro pessoal, tem alguém, né, no país que você vai, porque facilita, né? Facilita. Pensa você chegando lá sem ninguém, sem conhecer absolutamente nada, sem a língua, você falou que não foi tanto problema. Trabalho assim, só que você conhecer alguém não adianta, aquela pessoa ela te passa, né, informações, insights, faz assim, liga assim, vamos lá, eu te ajudo e tal. Lembrando que não é todo mundo, né? Tem muitos brasileiros que falam, não, pode vir fulano. Pode vir que eu te ajudo e não ajuda em coisa nenhuma. Aí chega aqui, passa um bocado. Mas como eu tenho muitos parentes lá, muitos me deram muitas dicas e, sinceramente, depois que eu comecei a morar lá, que comecei a conhecer pessoas, conversa aqui, conversa ali, eu acabei sabendo de mais coisas que nem meus próprios parentes que já estavam lá há 30 anos não sabiam. Não, com certeza. E outra coisa, em relação à moradia, você percebeu alguma coisa de diferente? Tipo assim, as casas lá são assim, que no Brasil é diferente, ou aqui, diferente da Europa? Não tem umidade. Não tem. A calefação, né? A casa quentinha no inverno, é fresquinha no verão. Você não passa frio, você anda de camiseta, você não precisa se encasacar, porque a maioria das casas no Brasil são geladas, por essa falta, né, de estrutura, de ter uma calefação em casa. Mas quanto a outros quesitos, não. O fogão era um pouco diferente, era maior, era diferente. Achei um pouco estranho, mas assim, acostuma. Mas acho que só, não e muito. Comida?
Deu uma diferença? Não senti diferença porque tinha muita comida brasileira. Então a gente cozinhava igual no E Brasil. esses fast food também é a mesma coisa. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Outra coisa. Você pensa em voltar pra lá? Morar lá? Nos Estados Unidos? Não penso em morar nos Estados Unidos porque eu gosto da França. Eu gosto da França. Gosto muito daqui. E você, vou colocar ela numa enrascada agora. França ou os Estados Unidos? São países diferentes pro seu objetivo. Estados Unidos é trabalho em cima de trabalho. Você trabalha. E França é um pouco menos o trabalho, é aquelas suas horas da semana e pronto, acabou. E você vai descansar, você vai passear no parque, você vai relaxar. O clima, prefiro a França, não tem neve. Mas... Eu ia te perguntar, neve é literalmente metros e metros de neve. Gente do céu. Eu já peguei menos 25, eu acho que foi a temperatura mais baixa que eu peguei, foi menos 25. Eu lembro que a escola chegou a ligar no telefone, eles avisavam, né? Eles ligavam. É uma mensagem eletrônica, mas falavam para que mandar as crianças bem agasalhadas, se possível, levar de carro e buscar de carro para não deixar caminhando, né? Muitas crianças vão a pé, para não deixar caminhando por causa do frio extremo. Gente, eu peguei menos 6 aqui. Eu não consigo imaginar menos 25, tipo assim. Era frio. Você já escorregou na neve? Já. Tipo assim, tombo? Já. Porque eu quase escorreguei. Porque quando a neve cai, ok, você não chega a cair, porque ela tá macia, tá fofinha, tá linda, brilha, né? Ela parece purpurina, é a coisa mais linda. Agora até você dar a primeira pisada, a segunda pisada, até aquilo congelar, e você não vê que tá congelado, você vai... Você leva um bom tombo. Gente, eu já vi vários vídeos assim de escorregando. E é perigoso também, né? Lógico. Você Sinceramente, pode bater a cabeça, pode se machucar, pode quebrar alguma coisa. E é literalmente aquela cena de filme assim, que abre a porta e aí a neve, ou nem abre a porta de tanta neve. Uau. Teve uma vez que eu fui trabalhar e tinha nevado. E eu falei, eu não vou de tênis porque eu... E assim, era da porta até o carro, né? 2 metros ali de distância. E eu falei, não, acho que eu vou com essa minha botinha de chuva mesmo, só pra não molhar o pé na neve. Porque dentro da casa eu colocava um outro sapatinho que eu usava por conforto meu. Não que elas exigissem, mas eu preferia. Porque como eu tenho esse meu sapato extra, eu vou com essa minha botinha de chuva. Não é quente, uma bota de chuva é apenas uma bota de chuva. Aí eu fui, coloquei, quando eu cheguei na casa da mulher, eu botei minha botinha de chuva também para sair do carro e entrar na casa dela. Quando eu entrei na casa dela, eu tirei e deixei na porta. E comecei a fazer meu trabalho, de lá um pouco a mulher veio pra mim e falou assim, Karina, olha, minha filha tem essa bota aqui, é uma bota de pelo, ela chama UGG, tem aqui também na França. E ela falou, vou dar pra você, eu acho que... Qual que é o seu número? Eu falei, meu número, ela falou assim, não, eu acho que te serve. Eu fiquei pensando, por que a mulher foi me dar isso, né? Porque que estranho. Eu falei, mas tudo bem. Continuei o trabalho, quando eu cheguei na porta, eu vi que ela tinha mexido a minha botinha de chuva de fora pra dentro da casa. Eu falei, tá explicado, eu acho que ela pensou que eu tava com frio nos pés, porque eu tava com apenas uma botinha de chuva, mas era só pra eu sair do carro e entrar pra não molhar, porque a neve molha. E eu falei, não, eu vou usar essa aqui mesmo, eu acho que ela achou que eu tava passando frio. E que, de certo, eu não tinha condições de comprar um sapato melhor. Eu tenho certeza que ela pensou que acho que foi. E eu comecei a rir sozinha, eu falei, meu Deus, o que deve estar pensando em mim? E outra coisa, voltando um pouco do trabalho, tem alguma história, assim, de algum, sei lá, algum morador, alguma coisa inusitada que aconteceu contigo? Ou até mesmo alguma, como se diz, às vezes a gente não sabe o nome das coisas, ou o que é pra fazer, aí a gente acaba pegando ali, passando vergonha. Tem alguma história, assim? Eu tenho bastante história, já passei por perrengues de não entender o que a pessoa falou, de tentar abrir um micro-ondas. Eu achava, era eu uma menina que ali era um micro-ondas e a gente socava a porta para tentar abrir, não abria, e descobrimos que não era ali micro-ondas, era em outro lugar. Teve histórias de um pouquinho até assustadoras. A moça falou assim para mim, vai na outra parte ali o basement da casa, o porão, e tem uma lavanderia e tem uma luz bem na sua direita. Eu lembro até hoje ela falando que essa lavanderia era muito escura, não dava para ver nada, muito escuro mesmo, não tinha janela, não tinha nada. Aí eu voltei e falei pra ela assim, subi, né, fui pro andar de cima que ela tava, e falei, não achei. Daí ela falou assim, tá na sua direita, procura. E fui, apalpei a parede toda, falei, gente, mas não é possível que eu não esteja achando esse negócio. Eu voltei e falei assim, por favor, desce lá e me mostra, porque eu não sei onde que tá. Quando nós voltamos, estava acesa a luz. E ela olhou pra mim, ela ficou branca, ela falou assim, você tá brincando comigo? Eu tenho que trabalhar. Eu falei, gente, tava apagada. Eu falei, não sei quem acendeu a luz. Gente, e pergunte pra mim se eu achei onde apagava. Eu não achei. E aí ela deixei te mostrando também. Não me mostrou, porque acho que ela ficou com medo, ou sei lá o que ela ficou pensando, que eu tava brincando com ela e eu não estava. Porque eu quase infartei quando cheguei lá e vi a luz acesa. E era bem, tipo assim, assustador mesmo, o porão? Ele não era assustador. Tinha uma sala, essa sala tinha luz, e você caminhava num corredorzinho e chegava na lavanderia. Só que era extremamente escuro, assim, porque lá já não tem luz direito, né? Ele já normal, eles não têm todas. Eu vi minha base abajur só. Aí então tinha só nessa sala um abajur, que é ok, que você conseguia ver ali um pouco da sala, mas para chegar nessa lavanderia e entrar na lavanderia era tudo muito escuro. E eu não sei, a luz simplesmente estava acesa. Gente do céu. Não sei. Até hoje é um mistério. Até hoje é um mistério, porque eu não sei quem acendeu e também não sei quem apagou. Porque eu não apaguei, eu sei que eu fiz em 5 minutos do meu trabalho e saí correndo.
Karina, me conta, tem mais história? Me conta outra aí. Tem uma casa que eu fazia, eu era muito amiga dessa, eu era uma senhora, ela devia ter uns 70 anos, muito querida, ela sozinha, viúva, e ela até teve um problema de câncer quando o marido faleceu, ela teve câncer de mama, e eu gostava muito de conversar com ela. Guel, era o nome dela, eu lembro até hoje. Aí ela sempre me deixava à vontade na casa dela, e às vezes ela estava em casa, às vezes ela não estava em casa. Elas normalmente deixavam a porta aberta pra mim, né? Isso é normal lá, deixar a porta aberta, eu chegava, entrava, limpava. E o que acontece? Ela tinha um cachorro grande, e o cachorro ficava na gaiola quando ela não estava em casa e eu ia limpar, ela deixava o cachorro na gaiola. E para o cachorro avisar, quando o cachorro está solto com os donos em casa, eles têm um sininho na porta, normalmente, e o cachorro bate com a patinha no sininho para dizer que o cachorro quer ir lá fora, né? Fazer as coisas do cachorro, xixi e tal. E eu estava sozinha em casa, o cachorro estava na gaiola, e esse sininho ficava na porta da garagem. E ela normalmente entrava pela porta da garagem, isso é normal, eles costumam usar a porta da garagem, não a entrada principal. E eu fazendo a casa e tal, eu escutei o sininho. Eu falei, eu acho que ela chegou, vou lá dar oi pra ela. Quando eu chego na cozinha, não tinha ninguém. E o sininho balançando sozinho, só que eles não abrem janela, eles não abrem nada, tudo é fechado, eles não abrem, em época nenhuma do ano eles abrem janelas. E o cachorro na gaiola? O cachorro na gaiola, eles assim, tocando, eu falei, muito bem, eu falei, melhor eu continuar o meu trabalho, vou fingir que eu não escutei nada e vou voltar ao meu trabalho. Meu Deus do céu. Mas eu passei um medinho nesse dia, porque eu não sabia que tava tocando o sininho. E eu vi o sininho balançando, pior é isso. Ainda mais e eu tava sozinha. E ela viúva. Aí depois de uns dias, aí passou esse episódio e tal, eu vi que ela tava muito cheirosa, né? E um dia que ela tava em casa, eu falei pra ela assim, ai, que perfume gostoso. Aí ela falou, ai, você gostou? Eu até hoje da expressão dela. Ela falou, você gostou, Karina? É que eu conheci um rapaz, um homem. Eu falei, não me diga. Daí ela falou assim, ai, ele é viúvo também, nós não conhecemos lá no último banco da igreja. Se você quer conhecer alguém, ela falou assim pra mim, se alguém é solteiro e quer conhecer alguém, senta no último banco da igreja, que sempre tá os solteiros no último banco da igreja. Aí ela começou a se relacionar com esse senhor também, o nome dele era Robert. E um dia eu cheguei na casa dela e tava todas as fotos dele assim, em cima da mesa. E eu chego perto dela, ela estava chorando. E eu falei, o que aconteceu, Guel? Ela falou assim, Karina, o Robert morreu. Meu Deus. E eu falei, não acredito, como? Ela falou, eu cheguei em casa, ele estava caído na garagem, ele teve um ataque do coração e não resistiu. Eu chorei junto com ela, Lu. Ficou nós duas abraçadas chorando, porque eu não acreditava que ela já tinha uma vida sofrida de ter perdido o marido. Aí encontrou o Robert lá no banco da igreja. E o que? Eles ficaram juntos uns 6 meses, eu acho. E ele faleceu. Gente, viúva pela segunda vez. Eu fiquei com muita dó dela, porque ela era muito querida. Muito querida. Gente, até eu também agora. Eu chorava junto com ela chorava abraçada comigo e eu chorava junto, porque não tinha como não se emocionar com a história dela. Gente. Foi uma pessoa muito querida. E uma coisa que você me contou, quando a gente estava conversando, que as casas são gigantes. Me conta um pouco mais sobre a casa em si. As casas que você limpava. Nossa, eu vi casa de todo tipo. Da mais bagunçada, da mais suja, da mais nojenta, a mais grande, banhada a ouro. E tinha detalhes em ouro nas paredes, em certos detalhes. Eu já fiz casa com coleção de Lamborghini, de Ferrari na garagem. Ai, eu já fiz casa. Eu amo. Eu já fiz casa com piscina interna, que era do tamanho de uma piscina olímpica, mas era dentro da sala da casa. Eu já fiz em tudo, eu já vi muita coisa. É porque é bastante diferente, né? Se a gente for contar hoje com as casas aqui, olhando assim de maneira geral. Lógico que tem os quartiers, que é os bairros, né, de luxo. Mas aqui, olhando de maneira geral, que tudo é muito pequeno. Muito pequeno. Comparado aos Estados Unidos é minúsculo. Uma casa aqui, um banheiro, é um closet dos Estados Unidos. E aí você tinha, era o quê? Era por hora? Era por dia? Não, era pela casa. A casa vale X, é X. Se você levar 2 horas, 1 hora, 4 horas, um dia inteiro, é o valor da casa. Geralmente você fazia quantas casas? Era só uma? Depende. Quando eu trabalhava em companhias, eu já cheguei a fazer 6, 7 casas num dia, mas com várias meninas. 6, 7 casas? Aham. Ou 4, 5, 6. Quando eu trabalhei pra mim sozinha, quando eu passei a ter meu próprio negócio, o meu máximo foi 3 casas sozinha. Mas aí eram casas menores, eram casas pequenas que eu conseguia fazer. Então tu já empreendeu lá nos Estados Unidos? Já, depois de uns 3 anos que eu estava lá, eu já adquiri meu schedule, minhas casas. Aí eu trabalhava pra mim mesma, aí eu fazia meu horário, eu fazia, se eu queria, eu ia trabalhar, se amanhã, se eu jogasse um trabalho pra hoje ou pra amanhã, se eu quisesse tirar uma semana de férias, eu mesmo conseguia. Nossa, que legal, eu não sabia disso. Muito bom. Qual que é o conselho que você dá pra uma pessoa que quer sair do Brasil? Aí Estados Unidos, apesar de estar difícil, ou França em si, Europa, né, em si, na sua visão, por tudo que você já passou? Eu sou uma pessoa adepta a sair do Brasil. Eu acho que é válido para todos essa experiência de morar fora. Se possível com documentos, se possível com alguma forma legal de trabalhar, isso facilita muito, isso com certeza abre outras portas e você vai mais tranquilo, você não vai apreensivo, você não vai com medo. E eu acho que é válida a experiência de um trabalho, de você morar fora, até por conhecer culturas diferentes, por
você sai um pouco daquele seu padrão ali. Ai, tem que ser só dessa forma. Não, às vezes se você abrir um pouquinho, ali você vê outras formas de lidar com as coisas, sei lá, com as situações. É diferente, é um aprendizado. Eu acho que vale muito a pena. E pegando esse gancho seu de outra visão, outro aprendizado, o que a Karina, de quando chegou nos Estados Unidos, qual que é a diferença da Karina quando saiu? Em questão emocional, em questão social, enfim, o seu interior. Você acha que você, tipo assim, evoluiu como pessoa nessa mudança, né? Nessa transição? Você sabe uma coisa que eu achei diferente nos Estados Unidos? Você pode comprar tudo que você quiser, né? Você compra de um tudo lá, porque o preço era, na época, hoje em dia eu acho que deu uma diferencinha. Mas na época tudo era muito bom, era muito barato, e eu comprava. Eu adorava comprar, comprava mesmo assim, juntava dinheiro, mas eu comprava. Quando eu voltei pro Brasil, eu vi que essa coisa de comprar, não faz tanta diferença. Às vezes você não comprar, você não adquirir coisa que você vai deixar no canto e não vai usar. Porque eu não sei, assim, pela visão que a gente tem de fora, muitas pessoas acham que taxa os Estados Unidos como consumista. Mas é uma realidade, não é? É tipo assim, realidade. 3.000 roupas, Tem. Tudo que você pensar, e às vezes não, né? Muitas das coisas não precisa, nem tá usando, nem lembra que tem aquela blusa, nem lembra que tem aquele... Eu, quando vim embora dos Estados Unidos, eu comprei muita coisa para mobiliar minha casa no Brasil. Eu cheguei a comprar um suporte para pendurar caixa de banana, pensa nem como. Eu comprei, nossa, porque tá barato, vou comprar, porque é diferente, porque eu nunca vi. Gente, muita coisa foi fora, porque eu doei, vendi, porque não ia usar. Então eu aprendi isso. Eu preciso? Realmente é necessário eu adquirir isso? Seja uma roupa, até vamos lá, né? Mulher gosta de ficar comprando roupa. Mas é realmente necessário? Eu tô precisando disso agora? Tá valendo a pena? Eu aprendi mais ou menos isso, que Estados Unidos realmente eu consumia bastante coisa. É muito consumista. E assim, acho que por mais que a pessoa não seja, quando ela tá ali naquele ambiente, ela vai acostumando, vai se empolgando, e aí vai mudando. Vai, porque você compra tudo à vista, né? Você tá com o dinheiro, nos Estados Unidos você trabalha, você recebe, você chega em casa com o seu dinheiro. Você não espera ali seus 30 dias para receber. E principalmente quando você trabalha por conta. Você já trabalhou, você pega seu cheque, seu dinheiro e vai embora. Então é muito fácil você passar na frente de uma loja ali, essa loja é legal, vou parar, vou ver se tem alguma coisinha de novidade, tá entrando a estação, vou ver se chegou um lançamento, alguma coisa assim. Isso é muito fácil lá. E mesmo os americanos, você entra nos quartos, é muita roupa. Nossa, eu limpava a casa que a mulher tinha assim, uma filha, a casa com 4 quartos, os 4 quartos lotados de roupa, todas as roupas, todas as peças com etiqueta. Ela não usava. Meu Deus. Não usava. E abarrotada, assim, socado, ainda comprava. E a gente acaba aprendendo isso. Eu também comprava. Então isso acho que foi uma coisa que eu aprendi. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a pensar, realmente precisa? Vai valer a pena? Não tem nem mais onde colocar, porque aí você não desapega do outro, do antigo. Você quer continuar com aquilo e socar no armário não cabe mais. Um assunto agora, você falando aí da filha, da menina, como que foi criar sua filha nesse período aí nos Estados Unidos? A Giovana foi tranquilo. Os primeiros meses de escola dela foi um pouco desafiador, porque era tudo em inglês, mas a escola tinha professores em portugueses. Então ela não teve essa dificuldade tanto no idioma, porque ela não era única. Tinha mais crianças que... E ela era muito novinha. Tinha 5, 6 anos, aprende bem mais fácil, Nossa, muito mais rápido. Bem mais rápido. Então foram realmente os primeiros meses, mas e depois passou. E hoje você vendo a educação que o Brasil possa oferecer com a educação de uma escola americana? Não tem como comparar. Bom, pelo menos no Brasil, na escola pública, comparado com a escola americana, não se compara. Ela tinha aula de piano, ela tinha aula de violino, ela tinha aula de flauta, ela tinha aula de canto, ela tinha tudo isso ao mesmo tempo no período de escola, que era de 8h30 da manhã até as 3 da tarde. Então a criança já ficava o dia inteiro na escola. Mas era pública ou era? Pública. A maioria lá é pública. Olha, pra vocês verem o nível, né? Porque pública com aula de piano... Ela aprendeu muitos instrumentos na escola, muito. Literalmente a diferença, porque hoje uma aula de piano tá ok. Para começar, o brasileiro, como se diz, o brasileiro comum mesmo, não tem essas facilidades, né? Ela tinha aula de ginástica, ela tinha aula de cheerleading. E pra gente finalizar, muito obrigada por estar aqui, por ter tido esse tempinho aqui pra mim. Eu que agradeço. Deus possa te abençoar aqui nessa nova trajetória aqui na França. Aqui na França, na Europa. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem seu like, se inscreva no canal, por favor, hein? Não é, Karina? Isso aí, tem que se inscrever no canal. Né? Um beijo, até a próxima. Beijo, obrigada, Lô, tchau.